Ouça agora, Crescendo em Graça e Conhecimento, com temas específicos e relevantes da Palavra de Deus. Daremos continuidade com o estudo da família e neste capítulo 8 falaremos sobre o lar cristão. Ouça essa mensagem com o capelão Maurício Ribeiro de Arruda. Vimos anteriormente acerca da liderança, não só pastor, diáconos, como líderes, toda a sua convicção e posicionamento, sua postura perante as questões do lar cristão e de Deus. Vamos abrir uma perspectiva bíblica acerca então do matrimônio. Começamos por Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para o culto racional, no sentido da palavra, nós entendemos que refere-se a inteligente, que faz uso do entendimento. E a renovação, ela tem uma outra perspectiva ou entendimento. Algumas vezes errado, passa a ser errado, mas principalmente na certeza e na verdade sobre a vontade de Deus. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, bênçãos condicionadas à obediência aos princípios bíblicos. O espírito de obediência é o grande segredo de toda devoção, a fonte de todo mal. Desde o princípio tem sido a vontade independente. A menos que abracemos os princípios bíblicos, nunca experimentaremos a plena vontade de Deus. A Bíblia ela é prática. Obediência e desobediência trazem consigo mesmo as consequências inevitáveis. E a maior parte dos problemas que enfrentamos no casamento é fruto daquilo que ocorreu antes mesmo do próprio casamento. Eu gostaria de listar aqui algumas destas coisas que nós podemos trazer a lembrança, escolher carnalmente o seu parceiro, conceitos falsos a respeito do matrimônio, muitos deles até baseados na cultura, cinema, TV, como é apresentado, ter a ilusão de que encontraremos a pessoa perfeita para nós, ter seus próprios planos e conceitos, acostumar-se com atitudes pecaminosas, a personalidade mais forte, conforme seu orgulho e egoísmo, dominar o relacionamento. E por vezes o casamento dos cristãos tem, em determinada época, mais problemas do que o casamento dos incrédulos, devido a levarmos a sério as nossas responsabilidades com Deus. Achar que nunca terá que enfrentar problemas e dificuldades de toda espécie, jamais terminaremos com esses problemas enquanto não eliminarmos o pecado ou as atitudes pecaminosas. Também buscar solução para os nossos conflitos fora da palavra de Deus, ou seja, na psicologia, nos padrões humanos, e isso subverter os papéis designados por Deus para o homem e mulher. O divórcio não é e nunca será a resposta adequada para os nossos problemas conjugais. Outra questão, pensar que nunca teremos lutas quanto às diferenças de opinião, conflitos familiares, diferenças de gostos, desacordos, tentações, oração e etc. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele nos instrui: para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja o cuidado com que temos que tratar essas questões. O nosso matrimônio tem relação direta com a nossa comunhão com Deus. Todos querem ter um casamento feliz, porém somente aqueles que temem a Deus e que colocam em prática seus princípios é que podem fazer com que o relacionamento conjugal não venha a se tornar uma relação insustentável. Há gozo, bênçãos, felicidades que aqueles que não são salvos não podem desfrutar, porque além de não terem sido transformados, estão dia a dia sendo conformados com este mundo. Eles voluntariamente ignoram os princípios bíblicos para o casamento. Com exceção da própria salvação, o casamento é a maior bênção que pode receber da parte de Deus, pois através dele podemos desfrutar de bênçãos e felicidades incontáveis. Entretanto, tem que haver um esforço honesto.
Tem que haver um esforço honesto de cada uma das partes para que estas bênçãos sejam alcançadas, ou seja, do homem como líder e da mulher como ajudadora. Deus, Ele tem o direito de nos dizer o que devemos fazer, pois foi Ele quem criou o matrimônio. Foi Ele que fez essa instituição, o casamento. E, portanto, este não é de origem humana ou cultural, mas é uma origem divina. Devemos nos render ao que Deus nos ensina como se nunca houvéssemos ouvido coisa alguma a respeito do matrimônio, incluindo sexo e sua expressão, regras, papéis distintos do homem e mulher, criação dos filhos, finanças. A menos que estejamos dispostos a viver segundo a vontade de Deus, nunca atingiremos a maturidade. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, veja o que a palavra de Deus nos instrui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros de um só corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Veja que Deus, ele toma pessoalmente a nossa obediência ou desobediência nesta área, pois é um reflexo direto da nossa obediência diante dele. O homem não deveria dizer, eu não posso ser o cabeça. Ou a mulher não deveria dizer, eu não posso me sujeitar. O que uma pessoa é e crê fica claramente evidenciado no casamento. A maioria das pessoas deste mundo nunca viu ou mesmo tiveram a oportunidade de ter contato com um casamento verdadeiramente cristão. Por isso, a maior parte dos casamentos é influenciada ou pré-programada pelo casamento dos seus pais. Assim, seguem o mau exemplo dos pais e cometem os mesmos erros, ou, quando não, seguem o que a sociedade determina. Convertem o matrimônio em algo que não tem nada a ver com a Bíblia, mas com seus próprios conceitos, levando assim o casamento a um verdadeiro desastre. Aqueles que dizem que estão vivendo num paraíso aqui na Terra com relação ao matrimônio estão mentindo. Ou essa declaração ocorreu há apenas meia hora atrás, pois o relacionamento conjugal existe ajustes diários e frequentes. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 28, ele declara: Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, estes padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar-vos. À luz do que vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isso mostra que somos pessoas regeneradas e que estamos sendo preparadas para viver no céu. Temos que viver como filhos da luz. Todas as nossas deficiências, erros e pecados serão manifestados para a pessoa com quem nos casamos. Egoísmo, orgulho, falta de amor, desejo de dominar fazem com que o casamento seja um desastre.
A personalidade mais forte tende a dominar o relacionamento. Porém, se somos regenerados, a nossa perspectiva tem que ser diferente, pois levamos a sério a palavra de Deus. Não é brincadeira. A nossa meta, devemos nos perguntar se a maneira que estamos conduzindo o nosso casamento é correta e não se estamos contentes um com o outro. Há muitas pessoas procurando uma porta de emergência para sair do casamento, ao invés de reverem a maneira como estão conduzindo seus lares, seu casamento. Você se casou para amar ou para ser amado? Então, vamos ver agora uma perspectiva do matrimônio com relação ao amor e a sua definição dentro do casamento. E aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos estar discorrendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor, ele não busca seus próprios interesses. Romanos, capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus nos diz, e versículo 9, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Versículo 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja o versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Nós podemos dividir os 10 mandamentos em duas partes, em que os primeiros 5 mandamentos falam de lealdade, fidelidade, respeito, comunhão, intimidade, enquanto os outros 5 falam de honra, não causar dano ao próximo, pureza, ausência de egoísmo, verdade, contentamento. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 22, veja o que a palavra de Deus nos ensina. Assim diz o Senhor: e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual disse ele: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse,
pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que servia e disse: ponha fora a esta, fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E a seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, isso nos ajuda a definir o amor segundo Deus e não segundo o mundo, que não ama e nem conhece a Deus. Por isso veremos, primeiramente, evidências ou sintomas de um falso amor. E o falso amor, ele está baseado em atração na aparência física. Atração sexual, carnal, não serve de base para o verdadeiro amor. O amor verdadeiro não leva em conta a pessoa por completo, seu caráter, sua personalidade, piedade, amor para com Deus. Alguns ditados populares baseados nesse tipo de amor diz: o amor está nos olhos daquele que vê. O amor é cego. O amor é um filtro pelo qual passam as nossas preferências, gostos, conceitos preconcebidos e atração física. A outra questão é que começa muito rápido também e termina da mesma maneira. É o então chamado amor à primeira vista. A atração física e paixão pode aparecer num primeiro momento, mas não é o amor, e na maioria das vezes podemos defini-lo apenas como um instinto animal. Por exemplo, eu te amo antes mesmo de te conhecer. Vou encontrar meu amor verdadeiro e saberei disso na primeira vez que olhar para ele. Adão, ele encontrou a mulher da sua vida, pois foi Deus quem a preparou para ele. Assim devemos esperar em Deus para que ele também nos aponte o nosso par ideal. Nosso interesse é flutuante e instável. Então, a outra questão, podemos ver isso claramente no caso de Aminon e Tamar. Um dia quer vê-la, no outro a rejeita. Amor e ódio num curto espaço de tempo é um tipo de afeto doentio, emocional, carnal, destrutivo ao invés de construtivo. Leva à perda de controle, leva à irresponsabilidade, deixa de cumprir com suas responsabilidades, não consegue trabalhar, pensar e se relacionar com outras pessoas. É cego, só enxerga o que quer, não nos permite enxergar os perigos e obstáculos, não nos permite enxergar os defeitos e perigos potenciais. Não conseguimos enxergar diferenças culturais, religiosas, valores, personalidades, planos e propósitos. Ele sustém uma imagem falsa da pessoa. Ele é mulherengo, gosta de beber, é irresponsável. Ela é caprichosa, egoísta, dominadora. As 6 pessoas que vão para o altar, é o que as pessoas dizem. É motivo pela atração física sensual. Isto ocorre tanto com o homem quanto com a mulher, constantemente.
quando motivados carnalmente, e estarão sempre em busca desse tipo de emoção. Podemos ver o exemplo de Sansão em Juízes 14, versículo 1 e versículo 2, e ainda depois Juízes capítulo 16, ele também nos dá essa informação. Assim diz o Senhor: e desceu Sansão a Timnate, vendo Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e diz: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Impressionante. No capítulo 16, versículo 1, assim diz o Senhor: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. É uma relação baseada no que o outro pode oferecer e não em dar de si mesmo. Ele ou ela me fará feliz, ele ou ela realizará meus sonhos. Então é centrado no poder de dominar e possuir, na satisfação e autoestima. E não devemos nos casar para controlar ou dominar nosso cônjuge, devendo assim um zelo vicioso, egoísta, negociador. Porque Mateus capítulo 20, versículo 28, Deus nos mostra e nos diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então é caracterizado por fortes emoções e sem fundamento racional. Sinto-me atraído, sinto-me apaixonado. Estará sempre em busca de pessoas que possam trazer de volta esse tipo de emoção. Porém, acabam sempre com corações e sentimentos quebrantados. O amor verdadeiro vem depois e deve ser aprendido. No Velho Testamento, os casamentos não eram feitos baseados na atração física, pois eram feitos pelos pais. O homem ou mulher que diz: ela não me ama como disse que me amava, ainda que esteja correto ou correta, isso não é motivo para separação. Nada é motivo para a separação, pois temos que aprender a amar. Por esta razão, por isso que o casamento foi estabelecido, a fim de nos esforçarmos a aprender a amar ao longo dos anos. E a palavra amor, na palavra de Deus, quando refere-se a eros, erótico, se preocupa com a satisfação de si mesmo a nível físico. Esta palavra não ocorre nenhuma vez no Novo Testamento. Se casar com base neste amor, já está errado. Mas também ela refere-se à palavra philos, de filantropia, que podemos definir como afeto, uma emoção profunda que pode conduzir e adorar o objeto deste amor e por vezes se comportar de maneira irracional. Agora veja ele na tradução de ágape, amor ágape, que se refere ao amor divino. Deus sempre utiliza esta palavra quando nos dá uma ordem para amar. Exemplo que ele nos dá na igreja. Deus não nos manda sentir afeto ou fortes emoções pelos irmãos, pois devo amar os meus irmãos, ainda que não tenha afeto por eles. Inclui a mente e vontade, não o desejo de controlar, dominar ou receber, mas de dar. Amar o teu inimigo não é ter afeto pelo teu inimigo. Sentimento aqui não está em pauta, mas o dever de fazer. Isso não é agir com hipocrisia, por ir contra o que sinto, mas é colocar o amor ágape em prática, ou seja, o amor sacrificial, que não espera nada em troca. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 32, ele nos instrui que se amardes aos que vos amam, que há mérito nisso, pois também os pecadores amam aos que os amam. O amor verdadeiro é um afeto inteligente, ou seja, desejo e emoções inteligentes, como nós vimos em Efésios 5:29. Se deleita em buscar o bem-estar do seu próximo, ainda que com prejuízo ou pagando um preço alto. É o desejo ou anelo profundo para que a outra pessoa seja boa, santa e feliz. É a minha necessidade. Eu quero, mereço, desejo, em contraste com o amor verdadeiro ágape, que se dá.
É o amor altruísta que quer e deseja a felicidade da outra pessoa. A pessoa que pode dar e amar sem exigir nada em troca é uma pessoa que se completa em Cristo. Nenhuma pessoa pode nos suprir emocional ou espiritualmente, exceto Deus. Por isso que todo o nosso fundamento, em todos esses ensinamentos que temos feito até aqui, que tenha Jesus Cristo no seu lar, para ser um lar cristão. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês.